O grito ecoou pelo corredor do Hospital de Santa Maria como um trovão rasgando o céu de Lisboa. Miguel, o cirurgião de plantão, mergulhou na sala de emergência sem hesitar, as mãos já enluvadas, o coração batendo como o sino da Basílica da Estrela em dia de festa. Mas quando ele ergueu o olhar para o paciente agonizante, o prefeito da cidade, um homem que ele conhecia de vista em jantares formais, o segredo que guardava há meses explodiu em sua mente como uma granada. João, o zelador que limpava os pisos do hospital todas as noites, era o único que sabia da verdade, e agora, com os flashes dos jornalistas do lado de fora, tudo poderia ruir. Miguel apertou o bisturi com firmeza, ignorando o suor que escorria pela testa. O prefeito, António Costa, havia sofrido um infarto fulminante durante uma reunião no Palácio de Belém, e a ambulância o trouxera direto para ali, transformando o hospital em um circo midiático. Pressão caindo. Ritmo ventricular instável, gritou a enfermeira-chefe, uma mulher de meia-idade chamada Maria, que trabalhava com Miguel há uma década. Ele assentiu, focado, ingestando um medicamento que poderia estabilizar o coração. Mas em sua mente, imagens de João dançavam, os dois caminhando à beira do Tejo ao pôr do sol, mãos entrelaçadas escondidas nas sombras das arcadas do Chiado, rindo de piadas bobas sobre o trânsito caótico de Lisboa. Como explicar aquilo agora? O prefeito era casado, pai de família, ícone da sociedade conservadora portuguesa, e se ele soubesse, se os repórteres farjassem. A cirurgia durou horas que pareceram eternidades. Miguel costurou artérias com precisão de um relojoeiro, murmurando preces antigas que aprendera com a avó em Coimbra. Fica comigo, António, sussurrou ele, enquanto o monitor bipava erraticamente. Do lado de fora, a multidão crescia, políticos, jornalistas do Público e da SIC, curiosos atraídos pelo burburinho. E João? Onde estava João? Ele devia estar limpando o saguão principal, varrendo folhas de outono que o vento do Atlântico trazia para dentro. Miguel imaginou seus olhos castanhos, cheios de preocupação, espiando pela porta entreaberta. Eles haviam-se conhecido há 6 meses, numa noite chuvosa de novembro, quando João escorregara no piso molhado e Miguel o socorrera com um curativo improvisado. Daquele tropeço nascera algo profundo, um amor que florescia em segredo, longe dos olhares julgadores da família de Miguel, advogados tradicionais de Alcântara, e dos amigos rudes de João, pescadores de Cascais que zoavam qualquer frescura. Quando o prefeito finalmente estabilizou, o alívio inundou a sala como a luz do amanhecer sobre o castelo de São Jorge. Miguel tirou as luvas, exausto, e saiu para o corredor, onde uma horda de microfones o esperava. Dr. Miguel Santos, o herói da noite. Como se sente ao salvar o prefeito, berrou um repórter da RTP. Ele sorriu fracamente, respondendo com frases ensaiadas sobre equipe e sorte. Mas então, viu João no fundo do corredor, encostado à parede com a vassoura na mão, o uniforme azul gasto contrastando com a palidez de seu rosto. Seus olhares se cruzaram por um segundo que carregava promessas e medos. João piscou, um gesto sutil de apoio, mas Miguel sentiu o peso, o segredo deles, aquele amor que desafiava as normas antigas de Portugal, estava a um passo de ser exposto. Naquela noite, após o furor inicial, Miguel desceu ao porão do hospital, onde João guardava os suprimentos de limpeza. O ar cheirava a desinfetante e umidade, mas para eles, era o refúgio perfeito. Você foi incrível lá em cima, murmurou João, puxando Miguel para um abraço rápido, os corpos se encaixando como peças de um azulejo antigo. Miguel enterrou o rosto no ombro dele, inalando o cheiro de sabão e mar. E se ele acordar e perguntar por mim? E se os jornais cavarem na minha vida? João riu baixinho, uma risada rouca que sempre o acalmava. Deixa eles cavarem. Nós somos reais, Miguel. Mais reais que qualquer manchete. Mas no fundo, ambos sabiam, Lisboa, com suas ruas empedradas e tradições enraizadas, não perdoava facilmente amores como o deles. A família de Miguel, com o pai general reformado, já havia cortado laços quando ele saíra do armário aos 25 anos. João, por sua vez, escondia o relacionamento dos irmãos mais velhos, que viam a homossexualidade como coisa de turista rico. Os dias seguintes foram um turbilhão. O prefeito acordou, fraco mas lúcido, e chamou Miguel para uma conversa particular na suíte VIP. Você me salvou, doutor. O que posso fazer por você? António, com seu sotaque lisboeta refinado, estendeu a mão. Miguel hesitou, sentindo o anel de casamento no dedo do homem pesar como uma âncora. Apenas continuo vivendo, senhor prefeito. A vida é frágil demais. Mas enquanto falava, uma enfermeira entrou com um buquê de flores, anônimo, mas Miguel reconheceu o cartão, para o meu herói. J. Seu coração parou. E se alguém visse? E se o prefeito, com seus contatos na polícia e na imprensa, começasse a investigar? João, enquanto isso, enfrentava suas próprias batalhas.
No intervalo do almoço, no refeitório dos funcionários, um colega zelador, o velho Manuel, cutucou-o com o cotovelo. Ouvi dizer que o doutor Bonitinho te deve uma agora, hein? Cuidado, rapaz, esses médicos têm segredos que afundam navios. João engoliu seco, fingindo rir. Ele crescera em Mafra, numa família de operários onde o amor era prático, não poético. Namorar Miguel era como roubar fogo dos deuses, excitante, mas perigoso. À noite, eles se encontravam no mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes. Eu te amo, sussurrava Miguel, traçando os veios das mãos calejadas de João. Mesmo com tudo isso. João respondia, beijando sua testa. Especialmente com tudo isso. Mas o destino, caprichoso como o fado de Amália Rodrigues, tinha outros planos. Uma semana após a cirurgia, um escândalo irrompeu. Um tabloide, o Correio da Manhã, publicou uma foto granulada de Miguel e João abraçados no Miradouro, tirada por um paparazzi oportunista. A manchete gritava, o herói gay do prefeito, amor proibido no hospital. Lisboa acordou em polvorosa. As redes sociais explodiram com comentários, alguns de apoio, de jovens ativistas do orgulho gay no Rossio, outros de ódio, e quando velhos preconceitos de tias devotas e tios machões. Miguel recebeu uma ligação furiosa do pai, você envergonha o nome Santos. Volte para casa e esqueça essa loucura. João, por sua vez, foi confrontado pelos irmãos em Cascais, isso é doença, mano. Procura um padre. O hospital virou um campo minado. Maria, a enfermeira-chefe, puxou Miguel para o escritório. Eu sempre soube, doutor. E apoio você. Mas o diretor. Ele quer uma reunião. Miguel assentiu, o estômago revirando. Ele salvara o prefeito, mas agora seu emprego, e seu amor, pendiam por um fio. Naquela tarde, enquanto varria o saguão, João ouviu sussurros, olha o zelador, o namoradinho do médico. Seus punhos se cerraram na vassoura. Ele pensou em fugir, voltar para Mafra e fingir que nada acontecera. Mas o amor por Miguel era uma âncora, mantendo-o ali. A reunião com o diretor foi um suplício. O homem, um lisboeta grisalho chamado Dr. Fernandes, folheou o jornal com desdém. Isso é um escândalo, Miguel. Pacientes conservadores vão reclamar. Você é o melhor cirurgião que temos, mas... Miguel interrompeu, a voz firme pela primeira vez em dias. Mas o quê? Eu salvei uma vida. Meu coração não muda minha habilidade. Fernandes suspirou, recostando-se. Tiro umas férias. Vamos ver como o vento sopra. Fora dali, Miguel correu para os braços de João no porão. Eles vão me demitir, soluçou ele. João segurou forte. Então vamos juntos. Para onde o mar nos levar. Mas o verdadeiro golpe veio naquela noite. O prefeito, ainda em recuperação, pediu para ver Miguel novamente. Na suíte, António estava sozinho, o rosto pálido contra os travesseiros brancos. Eu vi o jornal, disse ele baixinho. E, obrigado. Não pelo coração, mas por me mostrar que coragem não é só na mesa de cirurgia. Miguel piscou, surpreso. Senhor. O prefeito sorriu debilmente. Minha sobrinha é como vocês. Casei-a com um homem que não ama. Talvez seja hora de consertar isso. As palavras pairaram no ar como névoa do Tejo. Pela primeira vez, Miguel sentiu um raio de esperança em meio ao caos. A cidade de Lisboa, com suas 7 colinas e segredos enterrados nas calçadas de pedra, parecia conspirar contra eles. Miguel e João decidiram se refugiar na casa de um amigo comum, um artista gay chamado Rui, que morava num sótão em Alfama, onde o cheiro de sardinhas grelhadas misturava-se ao fado e quando das tabernas. Fiquem o quanto precisarem, disse Rui, servindo vinho do Douro em copos rachados. Lisboa é cidade de amores impossíveis, mas também de milagres. Eles brindaram, mas o gosto era amargo. Miguel não dormia, revivendo a foto no jornal, seus lábios quase tocando os de João, capturados num instante de vulnerabilidade. João, sempre o prático, tentava manter o ânimo. Vamos passear pelo Bairro Alto. Ninguém nos reconhece lá, entre os turistas. Mas ao saírem, um grupo de jovens os abordou, não com ódio, mas com aplausos. Vocês são corajosos. Marcha do Orgulho precisa de heróis como vocês. Uma garota de cabelo azul entregou flores de papel, símbolos de resistência. Miguel sorriu pela primeira vez em dias, sentindo o calor da comunidade que ele, em sua bolha de hospital, raramente tocava. João, porém, apertava sua mão com força, os olhos varrendo as sombras. Eles nos amam agora, mas e amanhã? Quando o prefeito se recuperar e os políticos cortarem fundos para o hospital?
De volta ao sótão, a tensão explodiu numa discussão sussurrada. Você quer que eu me esconda para sempre? Perguntou Miguel, a voz trêmula. João rebateu, não esconder, sobreviver. Eu limpo merda alheia há anos para sustentar minha mãe em Mafra. Não posso perder o emprego por um beijo. As palavras feriram como lâminas afiadas. Miguel recuou, lágrimas nos olhos. Então o que somos? Um segredo sujo. João puxou de volta, os braços como correntes. Somos tudo. Mas o mundo não é justo, amor. Eles se reconciliaram sob as estrelas visíveis pelo telhado envidraçado, prometendo enfrentar juntos. Enquanto isso, no hospital, o burburinho crescia. Maria organizou uma petição secreta entre o staff, apoio ao Dr. Miguel, amor não é doença. Mais de 100 assinaturas em um dia. Mas o diretor Fernandes recebia ligações furiosas de doadores ricos, homens de clubes como o Grêmio Literário que viam um escândalo como afronta à moral portuguesa. Expulso ou perco meu apoio, ameaçou um. Fernandes, dividido, chamou Maria. Você confia nele? Ela assentiu veementemente. Ele salva vidas, não julga corações. O diretor ponderou, lembrando sua própria juventude nos anos 70, quando a Revolução dos Cravos prometia liberdades que ainda engatinhavam. Em Cascais, João enfrentou o inferno familiar. Seus irmãos, pescadores bronzeados pelo sol atlântico, o esperavam na praia da Conceição. Volta para o trabalho, mas esquece o doutor, grunhiu o mais velho, Vicente. Isso é pecado, mano. A igreja de Mafra não aprova. João, com a areia nos sapatos, explodiu. E quem é a igreja para julgar amor? Vocês casaram por dinheiro, eu amo de verdade. Vicente cuspiu no mar. Então fica sozinho. Sem família. João partiu com o coração partido, dirigindo de volta a Lisboa sob chuva torrencial, as luzes da ponte 25 de Abril borradas como lágrimas. Miguel, sabendo da briga, preparou uma surpresa, um piquenique no Jardim da Estrela, onde flores de buganvília cascateavam como véus cor-de-rosa. Eu sei que dói, disse ele, desembrulhando queijos de serpa e pão alentejano. Mas olha para isso, a vida continua florescendo. João comeu em silêncio, depois confessou, meus irmãos me renegaram. Como seu pai fez com você. Miguel pegou sua mão. Então seremos nossa própria família. Eu, você, e Lisboa como testemunha. Eles assistiram ao entardecer, o sol mergulhando no horizonte como uma promessa dourada. Mas o destino girava sua roda impiedosa. Na manhã seguinte, Rui bateu à porta do sótão, pálido. O prefeito deu uma entrevista. Ele mencionou vocês. Correram para a TV, António Costa, da cama do hospital, declarava, o Dr. Miguel não só me salvou a vida, como me ensinou sobre coragem. Apoie o seu amor, Portugal precisa de mais corações abertos. A nação parou. Hashtags como amor sem preconceito viralizaram, de Porto a Faro. Mas nem todos celebravam. Grupos conservadores, como a Aliança Renascença, convocaram protestos em frente ao hospital, cartazes gritando Deus não aprova. Miguel e João voltaram ao trabalho, de mãos dadas publicamente pela primeira vez. O hospital fervia, aplausos dos colegas, olhares frios de alguns pacientes. Maria os abraçou. Vocês mudaram tudo aqui. Mas no estacionamento, um homem de terno escuro os esperava, um investigador particular contratado por doadores zangados. Dr. Santos, uma palavra sobre seu estilo de vida. Miguel o encarou. Minha vida é privada. Mas meu amor é o que me faz bom médico. O homem recuou, mas o dano estava feito, rumores de processo por conduta imprópria circulavam. À noite, no Mirador da Graça, onde o vento sussurrava segredos antigos, João propôs algo radical, vamos fugir para o Alentejo. Uma casinha em Évora, longe dos flashes. Miguel hesitou, o coração dividido entre o dever e o desejo. E o hospital? As vidas que salvo. João sorriu tristemente. Salva nossa primeiro. Eles se beijaram sob as estrelas, mas uma sombra pairava. O pai de Miguel ligara, não com raiva, mas com uma voz quebrada. Volte para casa, filho. Conversemos. O reencontro em Alcântara foi tenso como uma corda de viola esticada. O general Santos, outrora imponente em seu uniforme, agora parecia encolhido na poltrona de couro. Eu errei, admitiu ele, os olhos úmidos. Após sua mãe morrer, temi perder você também. Mas ver você na TV, orgulho, filho. Orgulho. Miguel chorou, abraçando o pai pela primeira vez em anos. Ele se chama João. É um homem bom. O general assentiu.
Traga-o. Vamos jantar. João, relutante, aceitou o convite. O jantar foi um banquete de bacalhau à brasa e vinhos do Dão, mas as conversas fluíam como o Tejo em maré alta. Você limpa o hospital onde meu filho salva vidas, disse o general a João. Isso é honra. João corou. Honra é amar sem medo. Naquela noite, deitados no sótão, Miguel sussurrou, talvez o segredo tenha nos libertado. Mas o amanhecer trouxe nova tormenta, o investigador voltara, com provas fabricadas de negligência na cirurgia do prefeito. O escândalo escalou como uma onda gigante do Cabo da Roca, ameaçando engolir tudo. Miguel foi suspenso preventivamente, confinado à sua casa em Belém, onde o mosteiro dos Jerónimos vigiava como um guardião silencioso. João, mantido no emprego por pena de Maria, limpava os corredores com raiva contida, varrendo poeira que parecia acumular-se em sua alma. Eles querem nos quebrar, disse ele ao telefone, a voz e quando no vazio do apartamento. Miguel, olhando para o rio pela janela, respondeu, não vão. O prefeito prometeu testemunhar a nosso favor. António Costa, recuperado o suficiente para deambular, visitou Miguel em segredo. Chegou de táxi anônimo, o rosto escondido por um chapéu de palha. Eu falei com o diretor. Ele hesita, mas eu aperto. Sentaram no terraço, com pastéis de nata ainda quentes de Belém. Por que nos ajuda? Perguntou Miguel. O prefeito sorriu, um sorriso cansado. Porque meu casamento foi prisão. Minha sobrinha, Sofia, ama uma mulher, uma artista em Gaia. Escondi por vergonha. Você me deu coragem. Revelações fluíam como vinho, o prefeito confessou ter chorado ao ler a petição de Maria, tocado pela humanidade crua. Enquanto isso, em Alfama, Rui organizava uma vigília de apoio. Centenas se reuniram na sede de Lisboa, velas acesas formando um coração de luz. Pelo amor livre, cantavam, ao som de guitarras fado misturadas a batidas modernas. João, convidado como orador, subiu ao palco improvisado, o microfone tremendo em sua mão calejada. Eu sou zelador, não herói. Mas amo um homem que salva vidas. Se isso é crime, prendam-me. A multidão rugiu, aplausos e quando pelas ruelas estreitas. Pela primeira vez, João sentiu-se visto, não como o rapaz pobre, mas como parte de algo maior. Mas o ódio contra-atacava feroz. Na Aliança Renascença, um líder carismático chamado Domingos inflamava discursos em igrejas do Lumiar. Portugal católico não tolera sodomia no hospital público, bradava ele, microfones da TVI capturando cada palavra venenosa. Seus seguidores protestavam diariamente, cruzes erguidas como escudos. Um deles, um ex-paciente ressentido, espalhou boatos, o doutor errou na cirurgia por distração amorosa. O diretor Fernandes, pressionado, marcou uma audiência formal. A audiência no auditório do hospital foi um teatro de absurdos. Miguel, de terno cinza, enfrentou painéis de diretores e advogados, o ar-condicionado zumbindo como abelhas irritadas. Provas, exigiu ele. O investigador apresentou evidências, e-mails falsos sugerindo favoritismo na cirurgia. João, chamado como testemunha, irrompeu, mentira. Eu vi tudo, ele salvou o prefeito com mãos de anjo. O general Santos, presente como apoio moral, levantou-se, meu filho é honra da nação. Acusem-no, acusem-me. O prefeito, convidado via vídeo, testemunhou, sem Miguel, eu estaria morto. Seu amor o torna humano, não fraco. O painel deliberou por horas, o suspense cortante como um bisturi. Fora, a multidão dividia-se, apoiadores com bandeiras arco-íris versus manifestantes com rosários. Maria coordenava a segurança, seu rosto uma máscara de determinação. Finalmente, Fernandes anunciou, suspensão revogada. Mas descrição no trabalho. Alívio misturado à amargura, vitória parcial. Miguel e João saíram abraçados, flashes explodindo como fogos de artifício. Celebraram no Cais do Sodré, num bar de fado escondido chamado a Tasca do Chico. Vozes roucas cantavam de amores perdidos e encontrados, enquanto eles dançavam devagar, corpos colados no ritmo triste. Nós vencemos uma batalha, murmurou Miguel. João, com vinho nos lábios, respondeu, mas a guerra continua. De fato, naquela noite, Domingos da Aliança invadiu o bar, seu grupo gritando objeções. Uma briga irrompeu, copos quebrados, socos trocados. João protegeu Miguel, levando um soco no queixo. Saiam daqui, berrou o cantor de fado, empurrando os intrusos. A polícia chegou, dispersando todos. Ferido mas vivo, João foi para o hospital, ironicamente, para ser tratado por Miguel. Na sala de curativos, sob luzes fluorescentes, Miguel limpou o corte com ternura.
Meu protetor, brincou ele, beijando a testa. João riu, apesar da dor. Sempre. Mas o incidente alimentou mais manchetes: violência contra casal gay, quem protege Lisboa? O primeiro-ministro, em discurso no Parlamento, condenou o ódio. Portugal é laico e amoroso. Basta de preconceitos. A família de João, tocada pelas notícias, mandou uma carta. Vicente, o irmão, escreveu: vi você na TV, desculpa, mano. Vem para casa no Natal. Lágrimas molharam o papel. João mostrou a Miguel: talvez eles mudem. Mas o otimismo foi testado quando Sofia, a sobrinha do prefeito, os visitou. Uma jovem de 28 anos, com tatuagens de flores e olhos faiscantes, ela abraçou João como irmão perdido. Tio António me contou tudo. Eu amo uma mulher chamada Inês. Vocês me inspiram a contar para os meus. Os quatro, Miguel, João, Sofia e, via chamada, Inês, compartilharam histórias de dor e triunfo, sendo laços invisíveis. No Alentejo, uma pausa veio como bálsamo. Eles alugaram um carro e rumaram para Évora, campos de oliveiras estendendo-se como tapetes verdes sob o céu infinito. Numa quinta isolada, com paredes de cortiça e poço antigo, passaram dias em paz. Miguel cozinhava gaspacho fresco, João colhia figos maduros. Aqui, sem segredos, disse João, nu sob o sol, mergulhando no riacho. Miguel juntou-se, rindo como criança. Mas mesmo ali, o telefone tocou, o hospital precisava de Miguel para uma emergência, um acidente na autoestrada A1. Ele partiu relutante, prometendo voltar. Sozinho na quinta, João explorou ruínas romanas, sentindo ecos de amores antigos. Mas ao anoitecer, uma tempestade irrompeu, trovões e quando como julgamentos divinos. Ele correu para Lisboa, temendo o pior. No hospital, encontrou Miguel exausto, após salvar uma família inteira. Você é meu farol, disse Miguel, colapsando em seus braços. De volta à rotina, um novo conflito surgiu. O general Santos convidou-os para um jantar de família ampliado, incluindo tias e primos. Hora de mostrar quem são, insistiu ele. O evento, numa casa senhorial em Lapa, foi um campo minado de olhares curiosos. Uma tia idosa, Dona Rosa, franziu a testa para João, zelador. Meu sobrinho merece melhor. Miguel defendeu: ele merece o mundo, tia. Como eu mereço ele. A tensão quebrou quando o general ergueu o copo, pela família que escolhemos. Risos nervosos seguiram, e João, surpreendendo todos, contou uma anedota engraçada sobre limpar o banheiro do Papa durante uma visita, inventada, mas hilária. Mas o clímax se aproximava como uma maré alta. Domingos da Aliança planejava um grande protesto no Rossio, coincidente com o Dia do Orgulho. Vamos mostrar que Portugal é de Cristo, proclamava ele em lives. Miguel e João, alertados por Sofia, decidiram contra-atacar, uma contramanifestação pacífica, com o apoio do prefeito e de celebridades como o cantor Marisa. O Rossio, praça histórica onde outrora queimavam hereges, agora pulsava com corações divididos. Bandeiras arco-íris tremulavam ao lado de cruzes douradas, o ar carregado de cânticos e vaias. Miguel e João, no centro da multidão pro amor, seguravam um cartaz: salvar vidas, amar livres. Sofia e Inês dançavam ao som de um DJ local, remichando fado com batidas eletrónicas. O prefeito, em palco, discursou: eu devo minha vida a um homem que ama outro homem. Isso é bênção, não maldição. Aplausos ensurdecedores. Mas Domingos, com megafone em punho, avançou como um touro enfurecido. Falsos profetas. Arrependei-vos. Seus seguidores cercaram o palco, empurrões virando caos. João, instintivamente, protegeu Miguel, mas um soco o derrubou. Sangue no chão de pedra, ecos de inquisições passadas. Miguel gritou por ajuda, sua mente de cirurgião ativando: fiquem calmos. Chama a ambulância. A polícia interveio, algemando agitadores, mas o dano estava feito. João foi levado ao hospital, costelas rachadas, o rosto inchado. Na sala de recuperação, Miguel velou como um guardião. Por quê? Porque sempre você se machuca por mim. João, com gelo no olho, sorriu fraco. Porque te amo mais que a dor. Lágrimas caíram, e naquele momento, o segredo final se revelou. Miguel confessou um medo profundo. Eu tenho HIV. Diagnosticado há 2 anos, antes de te conhecer. Controlei com remédios, mas... E se eu te infectasse? Por isso o segredo extra. João piscou, atordoado. Por que não disse? Medo de perder você. O silêncio pesou como chumbo. João processava, o coração doendo mais que as costelas.
Idiota! Eu te amo inteiro, com vírus ou sem. Mas a dúvida plantada cresceu. E se o stress do escândalo enfraquecesse Miguel? Ele começou a pesquisar em segredo, lendo sobre tratamentos em clínicas de Coimbra. Vamos juntos às consultas, propôs João. Miguel assentiu, aliviado, mas o peso compartilhado os uniu mais. A notícia do ataque viralizou, transformando vítimas em mártires. O primeiro-ministro condenou publicamente, prometendo leis anti-ódio mais rígidas. A Aliança Renascença rachou, membros desertaram, envergonhados pela violência. Domingos, isolado, murmurou desculpas num vídeo forçado. Maria, no hospital, organizou um fundo para vítimas de preconceito, com doações fluindo de todo o país. Recuperado, João voltou ao trabalho, mas com um novo propósito: fundar um grupo de apoio para casais LGBTQ+ em hospitais. Zeladores também curam, brincava ele. Miguel, reintegrado plenamente, operou com renovada paixão, dedicando cirurgias a amores resilientes. Sua família expandiu. O general adotou João como filho honorário, convidando-o para caçadas em Sintra, sem armas, só caminhadas. Sofia e Inês, inspiradas, anunciaram seu noivado num café no Chiado, com Miguel e João como padrinhos. Vocês pavimentaram o caminho, disse Sofia, brindando com moscatel. Mas um último conflito surgiu. O investigador, demitido mas vingativo, vazou o diagnóstico de Miguel para a imprensa. Manchete no Diário de Notícias: herói do prefeito tem HIV, risco para pacientes. Pânico se instalou, pacientes cancelavam consultas, o hospital isolou Miguel. Ele enfrentou a mídia numa coletiva corajosa, João ao lado. Sim, sou HIV positivo. Mas sigo protocolos rigorosos. Meu status não afeta a minha habilidade, melhora a minha empatia. Testemunhos de pacientes fluíram, ele me salvou, vírus ou não. O último colunista, um ativista chamado Pedro, escreveu: Miguel não é risco, o preconceito é. A poeira assentou, mas deixou cicatrizes. Numa noite chuvosa, Miguel e João caminharam pelo Tejo, guarda-chuvas esquecidos. O segredo abalou tudo, mas reconstruiu melhor, disse Miguel. João parou, ajoelhando na calçada molhada. Casa comigo. Não em fuga, mas aqui, em Lisboa. Um anel simples de prata, comprado em joalheria de Moraria. Sim, sussurrou Miguel, beijando-o sob a chuva, indiferentes aos olhares. O casamento foi discreto, numa capela em Belém, com o padre progressista abençoando amores divinos. Famílias misturadas, general e pescadores, tias e ativistas. O prefeito foi padrinho, brindando, pela vida salva e amada. Meses passaram, e Lisboa, cidade de fados e recomeços, abraçou-os como filhos pródigos. Miguel liderava um programa de saúde LGBTQ+ no hospital, testando grátis e educando sobre HIV. João, promovido a supervisor de manutenção, treinava novos zeladores em empatia. Limpar não é só chão, é corações. Seus grupos de apoio floresciam, de sessões em Alfama a webinars para o Algarve. Mas a calmaria era ilusória, sombras antigas retornavam. Vicente, irmão de João, visitou com a mãe idosa, Dona Ana, cuja artrite fazia mancar como o vento de outono. Eu rezo por vocês, disse ela, beijando as bochechas. Mas em particular, Vicente confessou, ainda dói, mano. Mas ver você feliz me faz questionar. Aos poucos, ele se abria, contando de um amigo na pesca que escondia ser gay. Talvez eu ajude ele, como você me ajudou. Miguel, por sua vez, reconectou com primos distantes em Porto, que o convidaram para o São João. Fogos de artifício iluminaram o Douro enquanto dançavam à beira-rio, rindo de memórias de infância. Você mudou a família, disse uma prima, Ana. Pai está até lendo livros sobre diversidade. O general, em cartas semanais, enviava recortes de jornais elogiando Miguel, meu orgulho. Um novo conflito surgiu inesperado. Uma jovem paciente, Clara, de 19 anos, filha de um deputado conservador, confessou a Miguel durante consulta. Eu gosto de meninas. Pai me mandaria para a terapia de conversão. Miguel, tocado, conectou à Sofia e Inês, que a acolheram como irmã. Mas o deputado, descobrindo, acusou Miguel de influenciar, e quando velhos medos. Uma investigação interna reabriu feridas, com Domingos, agora marginalizado, alimentando fofocas online. João, furioso, confrontou o deputado num café em Baixa. Sua filha precisa de amor, não prisão. O homem, atonito, recuou, mas o dano viralizou novamente. Clara, corajosa, postou um vídeo: o Dr. Miguel me salvou de depressão. Meu pai erra, não ele. O apoio inundou,
forçando o deputado a se retratar publicamente, admitindo: eu aprendo com minha filha. Esses incidentes teciam a tapeçaria de suas vidas, vitórias pequenas, como casamentos de amigos no grupo de apoio, derrotas, como tias distantes que ainda boicotavam. Miguel e João, casados há meio ano, compraram um apartamento modesto em Moraria, com varanda virada para o castelo. Noites eram de jantares simples, sardinha assada e salada, e conversas profundas. O que vem depois? Perguntava João, traçando mapas invisíveis no braço de Miguel. Mais amor. Mais luta. O prefeito, agora amigo íntimo, convidou-os para um jantar no Palácio de Belém. Vocês mudaram minha visão, disse António, com a esposa ao lado, que, divorciada amigavelmente, revelaram a fé próprio. Portugal avança devagar, mas avança. Brindaram a Sofia e Inês, que planejavam a adoção. Mas o maior teste veio no Natal, em Mafra. Dona Ana insistiu na reunião familiar na Casa de Pedra, com peru recheado e filhós doces. Irmãos, sobrinhos, todos presentes. Tensão inicial derreteu com o vinho, histórias de pesca viraram confissões. Um sobrinho adolescente, tímido, puxou João de lado. Tio, eu acho que gosto de um menino da escola. João abraçou-o, então ama sem medo. Como eu. Lágrimas coletivas, e Dona Ana, com rosário no colo, abençoou: Deus é amor, não ódio. De volta a Lisboa, uma surpresa. Rui, o artista, pintou um mural no Bairro Alto, Miguel e João como anjos alados, sobrevoando o Tejo, com arco-íris tecidos em azulejos. A inauguração atraiu multidões, Marisa cantando Amor em Tempo de Paz. Vocês são lenda, sussurrou ela. O ano novo trouxe calmaria, mas com um twist, Miguel descobriu estar apto para uma promoção a chefe de cirurgia. Você merece, disse João, mas internamente temia: mais visibilidade, mais escrutínio. A eleição foi unânime, e na cerimônia, Miguel dedicou a João, meu pilar. E a todos que amam apesar de tudo. Noites de lua cheia, eles subiam ao mirador da Senhora do Monte, onde tudo começara. O segredo abalou, mas nos ergueu, refletia Miguel. João, com o anel brilhando, concordava, e continuará. Anos fluíram como o Tejo, carregando sedimentos de dor e depositando ouro de alegria. Miguel, como chefe, reformou o hospital, alas dedicadas à saúde mental LGBTQ+, parcerias com a ONGs como a ILGA Portugal. João, empreendedor, abriu uma pequena empresa de limpeza ecológica, contratando jovens marginalizados, muitos quer, encontrando propósito em vassouras e baldes. Seus filhos adotivos chegaram como bênçãos. Primeiro, um menino de 8 anos, Tomás, resgatado de um orfanato em Setúbal, com olhos curiosos e amor por barcos. Depois, uma menina, Lúcia, de 5, com cachos selvagens e riso contagiante. A adoção, batalhada em tribunais conservadores, foi vitória simbólica. Papais corajosos, chamavam eles Miguel e João, dançando nas festas de São João com martelos de plástico. A família expandia, Sofia e Inês adotaram também, primas brincando no Jardim da Estrela. O general, avô orgulhoso, contava histórias de batalhas navais, adaptadas para lições de amor. Dona Ana, em Mafra, tricotava mantas para os netos, rezando missas por famílias modernas. Conflitos menores pontuavam, um colégio recusou Tomás por pais gays, resolvido com protesto pacífico. Lúcia enfrentou bullying, mas João ensinou: seja como o mar, flexível, mas forte. Miguel mediava com empatia, transformando ódios em diálogos. O ápice veio no 10º aniversário do escândalo, uma gala no Coliseu dos Recreios, homenageando heróis do amor. O prefeito, agora ex, discursou ao lado de Miguel: daquele bisturi nasceu uma revolução. Domingos, redimido após terapia, pediu desculpas publicamente: eu era cego. Agora vejo. Na varanda de casa, sob estrelas lisboetas, Miguel e João refletiam. Valeu cada lágrima? Perguntou João. Miguel, mão na dele, respondeu: cada uma construiu isso. Beijaram-se, com Tomás e Lúcia dormindo dentro, Lisboa pulsando ao fundo. E assim, o segredo que abalara tudo tecera uma tapeçaria eterna, de amor, resiliência, Portugal renascido.